Então, conforme estava programado, nós estamos estudando daí na segunda parte, o capítulo 23, daí o título do capítulo é da obsessão. Nós já estudamos aqui um pouco, obsessão simples, fascinação, subjugação, e hoje vamos estudar o item 244. Todos estão encontrados na leitura? Capítulo 23, item 244. A dona Sandra pode ler para nós? Esse item 244? Pelo menos é o 244 todo. Dois, quatro, quatro. Tá. Boa minha voz? Estão todos ouvindo? Tá bem boa. Em presença do perigo da obsessão, ocorre perguntar se não é uma coisa deplorável ser médium. Não é essa faculdade que a provoca. Numa palavra, não está aí uma prova de inconveniente das comunicações espíritas. Nossa resposta é fácil e arrogamos meditar com atenção. Não foram nem os médiuns, nem os espíritas que criaram os espíritos, mas antes os espíritos que fizeram com que houvessem espíritas e médiuns. Os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, há, pois, espíritos desde que há homens, e, por conseguinte, de todo o tempo, exerceram sua influência salutar ou perniciosa sobre a humanidade. A faculdade medianímica não é para eles senão um meio de se manifestarem. Na falta dessa faculdade, o fazem de 1000 outras maneiras, ou menos ocultas. Seria, pois, um erro crer que os espíritos só exercem sua influência pelas comunicações escritas ou verbais. Essa influência é de todos os instantes. E aqueles que não se ocupam dos espíritos, ou mesmo não creem neles, estão expostos como os outros, e mesmo mais do que os outros, porque não têm contrapeso. A mediunidade é para o espírito um meio de se fazer conhecer. Se é mau, trai-se sempre. Por mais hipócrita que seja, pode-se, pois, dizer que a mediunidade permite ver seu inimigo face a face, se pode se exprimir assim, e o combater com suas próprias armas. Sem essa faculdade, ele age na sombra e, graças à sua invisibilidade, pode fazer e faz na realidade muito mal. A quantos atos se está impelido para a infelicidade? E que se teriam evitado se houvessem um meio de se esclarecer? Os incrédulos não creem dizer tanta verdade, quando dizem de um homem que desencaminha com obstinação. Esse é o mau gênio que o impede a se perder? Assim, o conhecimento do espiritismo, longe de dar império aos maus espíritos, deverá ter por resultado, em um tempo mais ou menos próximo, e quando for propagado, de destruir esse império, dando a cada um os meios de se colocar em guarda contra suas sugestões. E aquele que sucumbir não poderá acusar-se, senão a si mesmo. Regra geral. Quem quer que tenha más comunicações espíritas, escritas ou verbais,
está sob má influência. Essa influência se exerce sobre ele. Escreva ou não escreva. Quer dizer, seja ou não médium. Creia ou não creia. A escrita dá um meio de assegurar quanto à natureza dos espíritos que agem sobre ele, e de os combater se são maus, o que se faz ainda com mais sucesso quando se vem a conhecer o motivo que os faz atuarem. Se é bastante cego para não o compreender, outros podem lhe abrir os olhos. Em resumo, o perigo não está no espiritismo em si mesmo, uma vez que pode, ao contrário, servir de controle e preservar do perigo que corremos, sem cessar. Com o nosso conhecimento, esta está na orgulhosa propensão de certos médiuns em se crerem levianamente os instrumentos exclusivos dos espíritos superiores, e na espécie de fascinação que não lhes permite compreenderem as tolices, das quais são intérpretes, mesmo os que não são médios. Pode aí se deixar apanhar, se temos uma comparação. Um homem tem um perigo secreto, um homem tem um inimigo secreto, que não conhece e que difundem contra ele ocultamente a calúnia e tudo o que a mais negra maldade pode inventar. Ele vê sua fortuna se perder, seus amigos se afastarem, sua felicidade interior se perturbar, não podendo descobrir a mão que o atinge, não pode se defender e sucumbe. Mas, um dia, esse inimigo secreto lhe escreve, e apesar de sua astúcia, se trai. Eis porque seu inimigo descoberto e pode confundi-lo a se revelar. Tal é o papel dos maus espíritos, que o Espiritismo nos dá a possibilidade de conhecer e frustrar. Bom, aí já temos matéria suficiente para a gente conversar. Então ele começa nos fazendo, daí se a presença, o perigo da obsessão ocorre perturbar, não é uma coisa deplorável ser médium. Então daí nós vimos lá atrás que uma das dificuldades, o escolho da mediunidade é a obsessão. E daí alguém pode interpretar, bom, então ser médio é o risco da obsessão. Então, e aqui nós estamos estudando justamente sobre isso. E daí, a pessoa ser médio é o risco para a obsessão? Então, e nós desenvolvermos a mediunidade, então, trabalhar com a mediunidade para o bem, isso é risco para a obsessão? É exatamente o que nos diz esse item aqui, que nós vamos comentar agora. Alguém que gostaria de comentar algo sobre o assunto? Eu acho assim, ó, que se a pessoa não tiver conhecimento, não estudar, pode ser um risco, sim, de obsessão. Por isso que a gente tem que estudar bastante para evitar esses riscos, né, de obsessão. Nem sempre, né, são riscos. Gustavo, alguma coisa chamou a atenção? Surgiu alguma pergunta a fazer? Não, na verdade, como diz ali no início, né, que não foi, no fim das contas, quando eu estava lendo esse item antes da reunião, me veio na mente a questão justamente das pessoas que são incrédulas ou que de alguma forma acham que
o espiritismo é algo relacionado, digamos assim, com macumba, ou que não dá para mexer com isso aí, porque no fim das contas, como ele diz ali, não foram os homens que criaram os espíritos, né? E nem os espíritos que criaram as más influências. A partir do momento em que existem almas, vamos dizer assim, o grau de evolução de cada uma é diferente, né? Não é Deus que pratica o mal. Óbvio que nem tudo que a gente faz de errado, vamos dizer assim, é obra de algum espírito que está nos assoprando alguma coisa. A gente tem as nossas próprias imperfeições também, mas ao mesmo tempo conhecer, como a Silene falou, estudar, acaba se tornando mais vigilante para as situações, começa a se dar conta de determinadas situações e tu mesmo, opa, eu errei aqui, para lá. Mas tá demais, eu tô meio pesado ultimamente, deixa eu procurar me reabilitar, fechar a porta, porque senão, como tudo é energia, a gente acaba absorvendo. Aí pode ter alguém ali na volta, aqui, eu vou aproveitar a oportunidade. Mas justamente, a gente sabendo, tendo a noção, tendo essa teoria, a gente consegue se proteger. No fim das contas, mesmo para se a gente tem no nosso convívio alguém que não crê nessas situações, que nem acredita em espíritos, ou enfim, de alguma forma a gente também pode, no dia a dia, ir ajudando, dando algumas dicas, alguma coisa, isso eu acho bastante interessante. O Gustavo falou ali que no início que a prática, o espiritismo, por exemplo, ele não foi quem iniciou as comunicações. Se nós vermos, a obsessão ela existe historicamente, aonde a gente conseguir estudar vai voltar lá atrás, vai encontrar. Nós temos nos evangelhos, Cristo mesmo, quando expulsava demônios, o que era que diz na Bíblia, qualquer um lê? O que eram os demônios? Espíritos inferiores, a maioria deles eram obsessores, e que naquele momento Jesus fazia uma desobsessão. Por que não tem no Evangelho que ele fazia desobsessão? Aí é os termos que nós usamos no Espiritismo, que foi agora há pouquinho que foi criado. Então, mas o fenômeno era o mesmo. Cristo nos mostra como fazer a desobsessão. Então, a gente vê que não é criação do espiritismo, o risco não está na prática nossa, porque a obsessão tem quanto, se for ver pessoa que nunca participou de nenhuma atividade mediúnica e são obsidiados. A gente vê nas famílias. Eu falo lá porque o tio avô, porque lá o bisavô, não sei o quê, porque que ele era lá tinha um encosto, tinha não sei o quê, o termo que usa, mas tinha o quê? Era uma pessoa com obsessão. E daí? Agora, hoje, estudando e praticando a mediunidade e conhecendo, daí isso é risco? Ou seria uma solução para esses problemas antigos? Teoricamente, mas depende. Depende do nível moral da própria pessoa. Como a gente conversou em outros encontros, tem pessoas que podem achar, me fugiu a palavra agora que eu quero usar, mas enfim, está expostos à fascinação, enfim, aí depende bastante. Teoricamente, solução. É mesmo, porque a gente ouve falar de muitas pessoas assim que têm conhecimento, que estuda
e chega num problema desses de obsessão devido à fascinação, o orgulho, achar que está sempre bem protegido e não procura o melhor para se melhorar também, né, para se evoluir, e aí pode chegar mesmo numa obsessão, mesmo tendo estudos, porque a gente vê exemplos de pessoas que têm estudo, têm conhecimento e acaba tendo problemas de obsessão. Isso aí tudo depende, como disse o Gustavo ali, depende de cada um, da moral das pessoas. É o exemplo que me veio agora em mente, que todo mundo aqui alguma vez na vida já estudou para uma prova e foi mal, né? Então é a mesma ideia. Dona Sandra, seu Júlio, qual a visão de vocês? Pode falar, fica à vontade. É que muitas pessoas que não entendem, quando estão num caso desse, muitas vezes procura medicina terrena, né? E precisa da medicina terrena, a gente precisa das duas partes equilibrar. Aí eu acho que daí, muitas vezes, daí vira em doença de verdade. E outras vezes, como a dona Silene falou ali, que o médium fica obsediado por orgulho, por várias coisas, itens que aparecem aqui. Muitas vezes, será que não teria que procurar daí a medicina terrena para equilibrar as duas partes? Às vezes tem mínima coisinha e a gente não vê. É uma pergunta, não me surgiu isso agora. Porque eu também já vi casos, como a dona Silene citou ali. Já presenciei e presencio casos assim. E daí, no final, precisaria ter procurado a medicina terrena antes. Só que naquela hora, às vezes a gente não enxerga, né? Ou não quer enxergar, muitas vezes. Claro que não é fácil a gente falar assim quando não é com a gente. É fácil, né? Mas quando o problema está com a gente, é bem diferente. E agora, pelo que a gente já conversou, o problema, então, está na mediunidade ou está em algo diferente da mediunidade? Digamos, esse risco que tem da fascinação, o risco da influência dos espíritos inferiores, ele está na mediunidade ou está em algo diferente da faculdade mediúnica? Então, a pessoa tem a faculdade mediúnica, ela tem ou não tem moral elevada. Ela não trabalha a mediunidade, ela não está nesse exercício. Ela tenha ou não tenha mediunidade. Se ela tiver ou não tiver a moral elevada, ela vai ter a influência ou não vai ter? Então, a questão é a mediunidade ou está fora da mediunidade? Para mim, está fora da mediunidade, porque se fosse realmente da mediunidade, teria várias pessoas que têm mediunidade que estaria com problema de obsessão, isso aí a gente sabe que não acontece. A gente tem os exemplos de Chico Xavier, de Divaldo, que eram umas pessoas assim bem evoluídas, e como o Divaldo a gente sabe que teve problema de obsessão, mas ele superou, ele deu a volta por cima e deu tudo certo. Mas nem sempre, né? Para mim, está dentro da mediunidade. Pessoas que têm mediunidade e às vezes não sabem lidar, e vai no centro e já acha que estão preparados para começar um trabalho, e não está, porque um trabalho é uma coisa muito séria, o centro espírita, principalmente o trabalho mediúnico. Eu já presenciei várias pessoas que achavam que estavam preparados para entrar num trabalho que eu sabia que não estava, alertei, gente, isso é uma coisa muito séria, não bote trabalhar, e acabaram obsidiados. Inclusive até deixando de ir no centro, né? Que foi um problema bem sério, isso aí acho que o Marino sabe também, e não foi só pessoas bem de casa, como também pessoas que eu presenciei. Acho que a mediunidade, se a pessoa não está, como é que eu vou dizer, com as anteninhas ligadas, sempre em prece,
eu acho que também a caridade, o coração, cada um, assim, acho que faz alguma caridade, aquilo, se a gente faz, é uma coisa que tu não vai fazer uma caridade assim, eu vou fazer para aparecer. O teu coração manda fazer. Eu acho que isso aí tu atrai as coisas boas para a gente. E a pessoa que às vezes já tem uma maldade, já tem assim, até um ciúmes, uma coisa de outro, que o médico acho que está melhor do que tu, porque acho que ninguém é melhor do que ninguém, vai depender da sua mediunidade, que cada um tem um tipo de mediunidade, que eu penso que isso aí é uma coisa assim, que tem muito cuidado, e acho que a pessoa, quando tem mediunidade, é os que são mais propícios para ter uma obsessão se não saber lidar. Então, tem que ser uma coisa assim, que tem que ficar muito bem alertado. Volto à pergunta, nesse caso que a Sirlene colocou. O problema, inicialmente, está na mediunidade ou estava no despreparo da pessoa? Da parte final do que ela falou, a questão, digamos, às vezes, o problema é uma falta de caridade, uma falta de amor, uma falta de amorosidade, ou é a mediunidade? Agora, quem é médium está mais propenso ou está menos propenso quem tem uma mediunidade mais aflorada? Então, é uma coisa para a gente pensar. Eu penso que não está na faculdade em si, é justamente na pessoa. Óbvio, como a Sirlene comentou, se tu tem a faculdade de mais desenvolvida e não aproveita ela para o bem, daqui a pouco tu sente mais influências negativas, ou tu poderia estar mais propenso a alguma situação. Mas é como diz no Evangelho, né? Dai de graça o que de graça recebeste. No fim das contas, todos nós, então, temos uma mediunidade, mas o problema não está na faculdade em si. No fim das contas, sou eu mesmo que abri a porta para isso acontecer. Porque casos de obsessão, como é que eu vou dizer assim, afetam todo mundo, não apenas espíritas, mesmo aqueles que se dizem ateus, por exemplo, né? A pessoa, independente da religião, que por qualquer motivo tenha entrado, vamos dizer, numa depressão profunda, espíritos negativos vão chegar ali, olha aqui a porta aberta para eu incomodar mais. Né? Então, tá na pessoa e não na faculdade em si. Né? Por exemplo, o seu Marino vai lá e me empresta uma caneta. Né? E fala, Gustavo, escreve uma carta. A caneta, ela escreve. Né? Mas se eu não souber usar essa caneta, eu não vou conseguir escrever essa carta. Usei um exemplo bem simples aqui, mas para, digamos assim, defender o meu ponto de vista. Agora, uma coisa assim que eu noto, que quem tem mediunidade, se chega num ambiente que está muito pesado, a gente sente aqueles fluidos que não são bons. E aí a gente tem que tentar fazer prece, tentar se desligar para não dar um problema de obsessão. Porque a gente sente tudo aqueles fluidos e parece que impregna na gente, para quem tem mediunidade. Isso aí eu já senti na prática, quando chega num ambiente que não está bom. Isso não é o que diz ali que é até melhor para o médium, porque daí ele sente, ele sabe no ambiente que ele está, se ele não, que tem menos sensibilidade, não estaria com mais dificuldade, porque ele está nesse ambiente e não sabe onde ele está, ele não sabe o que está rodeando ele, então não seria até uma facilidade para o médium a mais do que para quem não é? O que tu acha, Jaque? Está concentradinha aí, deve estar com a cabecinha está funcionando ali, vai ter algo para nos dizer ali.
Eu acho que, como o médium, ele já tem uma capacidade maior de comunicação, de ligação, né, do mundo material com o mundo espiritual, ele está, obviamente, mais suscetível. Mas que todos, de certa forma, estão, porque todos nós temos um tanto de mediunidade, mesmo não desenvolvida, nós temos. Mas, afinal, eu acredito que é como o Gustavo mencionou antes, todos temos que vigiar, né? Não está na mediunidade em si, está na pessoa. Eu também concordo. Maíra, se quiser falar, pode ficar à vontade, tá? Tá em casa, dá o bom retorno. Tudo bem, pessoal? Eu estava me organizando aqui porque eu entrei no computador, então eu estava me familiarizando aos pouquinhos. Não, eu noto que agora, no momento, eu estava trabalhando como massoterapeuta, né? Eu noto até na energia das pessoas. Eu tenho um pouco disso de entrar no ambiente e não conseguir ficar. Eu canalizo muito, que a tia Silene comentou, e quando eu realizo massagem nas pessoas, tem momentos que eu pego tanta energia do indivíduo que eu estou fazendo a massagem, que eu tenho que estralar os dedos, e às vezes eu faço uma prece e, sabe, mando a energia de volta para a pessoa e me concentro um pouco e volto. Porque eu absorvo tanto que às vezes a pessoa comenta, ai, coisa boa essa massagem terapêutica que eu vim, que eu tava tão ruim que agora eu fiquei bem, que eu vejo que eu absorvi para mim. E daí eu penso, não é minha essa energia, sabe? Eu mando de volta. E aí depois eu venho para casa e faço um chazinho, aí eu começo a relaxar de novo e penso, não, era minha mesmo. Não quero essa energia para mim. Para vocês verem que a gente absorve de verdade, sem querer, né? Então, até um dia eu mandei uma mensagem para a tia Silene comentando que eu tinha que trabalhar isso, que eu não queria pegar as energias dos outros. E sem querer a gente acabar absorvendo, né? De alguma maneira ou de outra. Eu também sentia muito quando eu tinha salão de beleza, que as pessoas ficavam assim contando dos problemas e dizia assim, ai, tu é minha psicóloga, porque eu tô despejando tudo meus problemas para ti, mas me desculpa. E aí, quando a pessoa saía, eu sentia a mesma coisa que a Maíra. Eu trabalho num lugar atendendo público de várias formas, de várias maneiras. Tem pessoas que chegam, mesmo com problemas, elas estão em paz. Então, elas te deixam bem. Tu não fica com aquilo, não pega o que é delas, né? Como eu costumo dizer. Já tem outras pessoas que chegam num estado de agitação, de confusão, que não precisa nem falar, parece que já chegam e te liberam uma energia, eu costumo chamar assim, uma energia tão pesada que tu logo absorve. Então, muitas vezes, quando eu percebo, eu já paro um pouquinho e mentalizo uma prece, né? Até já tem até o evangelho lá na minha mesa, né? Porque a gente tem que se cuidar, de se vigiar, é o tal do vigiar e orar o tempo todo, né? Porque a gente troca energia com os demais constantemente. Assim como a gente, quando a gente não está bem, a gente tem que cuidar para não despejar no outro também aquilo que é nosso, né? É bem complexo isso, é o tempo todo. Quando a gente começa a estudar e a ler a respeito, que a gente começa a tomar consciência disso. Assim como tem as coisas mais sutis, tem as pessoas que se deixam atingir de uma forma mais forte, que daí, para mim, isso é obsessão, né? Quando tu não consegue controlar mais, que foge do teu controle. Eu não sei se eu estou certa a respeito disso. Assim, ó, nós estamos conversando agora sobre pessoas que vêm e transmitem essas energias. Quem são essas pessoas? São almas, espíritos que estão no corpo. O nosso estudo aqui, digamos, da mediunidade. Quem são eles?
As mesmas que eram almas que estavam um dia sob o corpo, que agora estão libertas do corpo, e muitas, nem elas não se deram conta que não estão mais com esse corpo. O que acontece, então, como a Jaque estava falando, a Silânia, a Maíra, aquela ali, tu está vendo a pessoa, está sentindo, e o médium, o que ele está fazendo? A mesma coisa que acontece com esses encarnados, só que acontece quando se aproximam espíritos. Nós não estamos rodeados deles, assim como nós estamos num ambiente público, num lugar, a gente no trabalho, a gente está rodeado de pessoas, chega um e sai, chega um e vem com o seu problema, chega com a sua história, com a sua energia. O médium tem essa percepção mais do lado espiritual. Assim, uma vez tá ali, não chegou ninguém do balcão lá para o atendimento, mas chegou aquele que desencarnou e deixou o processinho dele encalhado lá e que vem brigar com o funcionário. Aquele que desencarnou com a dor e vai lá procurar massoterapeuta. Aquele que você vai procurar cabeleireira lá também, então, e daí se a pessoa tem a mediunidade, acontece bem como vocês falaram, só que pelo lado espiritual. Então, agora, daí nós não estamos sujeitos no dia a dia sempre a isso? Estamos. Então, daí, eu volto aqui, nós temos, através, o conhecimento nos ajuda muito, mas ele é uma das asas. Então, nós temos que também adquirir conhecimento e tudo, e daí depois nos evoluirmos no sentido moral. Então, porque não adianta. É que nem chega a pessoa lá no atendimento. Se tu não tiver moral, como é que tu vai dizer para ela alguma coisa? Não, calma lá, para um pouquinho que tu tá passando os teus limites. E quando chega querendo xingar, querendo não sei o quê, aí não tem que apresentar uma certa moral para acalmar os ânimos. Agora, se a pessoa entrar no mesmo clima daquela pessoa, retribuir no mesmo tom, o que vai acontecer? Vai dar uma atenção de boca, vai dar não sei o quê, e vai acabar bagunçando tudo. Então, aí que precisa também ter o conhecimento e a moral. E daí, Wilson, já tem matéria suficiente para comentar ou ainda quer colher mais um pouco de posicionamentos aí? Não, tá ótimo. E até eu estava ouvindo quanta coisa interessante foi aqui abordada e fiquei anotando ali para comentar. Mas vamos começar pela questão 244. Ela fala do perigo da obsessão. E daí, dentro da pergunta, Kardec coloca, não é a faculdade mediúnica que a provoca? Ou seja, seria a obsessão provocada pela faculdade mediúnica? E depois, não constitui isso uma prova da inconveniência das comunicações espíritas? Por que Kardec fez esse questionamento? Nós devemos sempre manter em mente que este livro objetiva justamente orientar as pessoas que adentram as práticas mediúnicas. E nós estamos tratando aqui da obsessão. E logo lá no começo, no item 237, especifica o que é obsessão. Diz, é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. E aí, no avançar dos estudos, Kardec faz essa indagação. Porque as pessoas podem alegar, não, eu não vou me envolver com o espiritismo porque eu vou estar sujeito às influências negativas dos maus espíritos. E já foi feito bastante comentário aqui a respeito se é de fato a obsessão, aliás, a mediunidade responsável pela obsessão ou não. O que é mediunidade? A mediunidade, Kardec criou esse termo, mediunidade, aquele que está no meio entre os dois planos da vida, o plano espiritual e o plano físico. E existem dois tipos de mediunidade, a de prova e a natural.
E eu procurei aqui na inteligência artificial, e ela faz um resumo da matéria que nós estamos abordando sobre mediunidade, e diz: a mediunidade natural é uma faculdade inerente ao ser humano, uma sensibilidade natural da influência dos espíritos que se desenvolve com o aprimoramento moral do indivíduo. Essa é a mediunidade natural. Ela não é orgânica. Essa mediunidade natural é da frequência vibracional que a pessoa adquire com o seu desenvolvimento vibracional. Ou seja, quando ele tem uma moral mais elevada, ele consegue entrar num padrão vibracional mais de acordo com os espíritos superiores e se tornar um intermediário, um médium deles. Mas tem, por outro lado, a mediunidade de prova, que é concedida como uma tarefa, um trabalho a ser desenvolvido, muitas vezes com o objetivo de auxiliar no progresso espiritual do médium e de outros. E geralmente o primeiro que se beneficia com a mediunidade é o próprio médium. Essa obra que nós estamos estudando, o Livro dos Médiuns, diz que ninguém poderá alegar ignorância estando em contato direto com os espíritos. E daí, voltando à pergunta, é a faculdade mediúnica que propicia a ascensão dos maus espíritos num processo obsessivo? Não é. Porque eles estão em toda parte. Paulo já dizia que nós estamos sempre cercados por uma nuvem de testemunhas e eles ficam nos monitorando. Nós vamos ver isso com o avançar desse estudo que hoje foi começado. Os processos que os espíritos utilizam, os meios e quais as razões que levam esses espíritos a promoverem a obsessão. Então não é a mediunidade. A mediunidade, na verdade, é um instrumento que nos faz compreender quando estamos submetidos a este processo. Porque uma pessoa que não tem mediunidade, ou pelo menos desconhece tê-la, e às vezes nem conhece o termo, pode estar sujeito a isto. Eu me recordo que eu tenho um amigo de há muitos anos, não sei se ainda é meu amigo, mas na época era, faz tempo que eu não o vejo, certamente continua sendo. E ele falava que a mãe dele tinha um processo terrível. Eles moravam numa casa e havia manifestações de efeitos físicos. E ela passava mal. Eles colocavam ela num veículo para levar à cidade, isso não era na cidade, era no interior, para ser tratada sobre os sintomas, e ao cruzar uma pontezinha de um rio, ela sarava. O processo estava vinculado a ela e ao ambiente. Aí eu fiquei pensando, não seria um espírito daquele tipo, aquele filme que está disponível para todo mundo aí, Os Outros? O espírito está vinculado ao ambiente e começa a perturbar quem vem ali, porque ele acha que é posse sua. Mas claro, a mulher era médium. Então ela não sabia que era médium. A família não tinha esse conhecimento. Nem sei se hoje ainda tem. E aí a Sandra levantou uma questão bem interessante, né? A medicina terrena, onde ela entra nesse tratamento da obsessão. Quando uma pessoa está submetida a um processo obsessivo, que não o simples, porque o simples, o médium vai saber, né? Ele vai saber como lidar com ela, se for um médium esclarecido. Mas digamos já uma fascinação, uma subjugação que é mais grave, ou mesmo a possessão, que a gente vai ver mais adiante. E como tratar a pessoa? Há situações que o processo é tão prolongado que acaba gerando problemas de saúde física na pessoa. Aí tem que fazer concomitantemente o tratamento da medicina terrena, associado ao tratamento espiritual, que outra coisa não é senão a educação do médium e do espírito também. O Gustavo falou sobre a depressão profunda. Divaldo já alertava há algum tempo, quando encarnado, que 2025 e 2026 ia se agravar muito a depressão e os suicídios na Terra. E isso, certamente, quando a pessoa entra nesse estado, não vamos nem temos tempo de aprofundar as razões da depressão e nem conhecimento para isso, mas o fato é que a pessoa, quando entra nesse campo vibracional de autodepreciação, de se sentir um infeliz, um desgraçado,
e desenvolve todo aquele tipo de sentimento que a pessoa não consegue sair sozinha, sem socorro espiritual e médico, ela abre uma porta para os obsessores. O próprio Divaldo relata que antes de ser espírita, ele era um jovenzinho vindo do interior para Salvador e conseguiram um emprego numa empresa de seguros. Era o tempo da Segunda Guerra Mundial. Terminada a guerra, os seguros diminuíram em número de procura, a demanda diminuiu, e a empresa entrou em dificuldades econômicas e resolveu enxugar a sua economia. E o que ela fez? Demitiu os mais novos empregados, no caso ele. E ele ficou tão desesperado, porque ele sentia-se envergonhado só de pensar de voltar para sua casa e externar que fracassara. Essa era a visão dele. E aí veio a ideia do suicídio, alimentada por espíritos. E ele via os espíritos. E sugeriam, até ele disse que foi até o elevador, acho que é Lacerda o nome, né? Para tentar o suicídio. Quando a irmã dele, que já havia cometido suicídio, apareceu para ele e impactou, que ele acabou desmaiando e socorrido pelos médicos. Isso aí está na internet, quem quiser pode ver. Então mesmo ele, que tinha uma missão, já tinha a faculdade mediúnica. Não a utilizava, não a educara, não sabia nem como usá-la, mas já sofria as consequências. E quem sabe se tem ou não? A maioria de nós somos médiuns, se não todos, ostensivos ou não, porque de alguma forma somos influenciados. Eu posso não ser um médium de intercambiar informações, mas sou um veículo. O meu pensamento é influenciado ou por um bom espírito ou por um mau espírito, depende do meu padrão vibracional. E nesses casos de depressão, é necessário o socorro de um psicoterapeuta adequado, um psicólogo, um psiquiatra e espiritual. E ninguém jamais poderá desmerecer o sofrimento de uma pessoa que está em depressão. E ninguém está livre. Tem pessoas que têm conhecimento espírita e entram em depressão. E relatam o quão difícil é sair dela. Tem expoentes espíritas, que eu não vou recordar o nome agora, que já mencionaram sobre esse assunto. Aqui é Maíra ou Maíra, não sei o nome, como é que se pronuncia? Ela falou que entra no... Maíra. Eu não a conhecia ainda. Diz que entra no ambiente como é que é? E não entra no ambiente e não consegue ficar... não consegue ficar no ambiente. Porque sente... Tem vezes que eu sinto tanta energia pesada que eu prefiro sair. Existe uma coisa chamada, que chamam, é um termo, não sei se é adequado, mas chamam vampiros energéticos. Porque nós, quando convivemos com alguém, nós intercambiamos energia. Isso já é provado pela ciência física, ciência material. O nosso coração tem um campo energético vibracional, que é o que o eletromagnetismo é detectado por aparelhos, que vai até 3 metros. Então, se uma pessoa estiver a 5 metros, nós temos 1 metro de intercâmbio de energia, de cruzamento, de conexão. E as pessoas que estão bem intercambiam energia boa entre elas. E quando 2 pessoas de padrão vibracional bom se encontram, saem mais energizadas positivamente. Mas se uma pessoa que está sem energia positiva e é uma dessas vampirizadoras, se aproxima de alguém, ela vai assimilar a energia positiva e não vai dar nada em troca. Aí o outro sai enfraquecido. E para as pessoas que cuidam de outras pessoas, como psicólogos, psiquiatras, pastores, no caso aqui massoterapeuta e qualquer outra profissão que esteja em contato com pessoas, mas principalmente esses da área da saúde, existe uma estatística que diz que a humanidade conseguiu criar EPIs que evitam as mortes que antigamente eram mais frequentes no trabalho. Em decorrência, por exemplo, a pessoa que lida com raio-x morria por problemas de câncer. Hoje ela tem proteção, já não morre mais em razão desta exposição. E as pessoas que estavam em ambientes insalubres têm EPIs para evitar a insalubridade. A mesma coisa nos ambientes perigosos. Então houve uma diminuição muito grande
em decorrência do trabalho nestas áreas, mas tem áreas que continuam igual, se não pior, que é a área da saúde mental e a área de quem lida com pessoas no campo religioso, pastores, padres. E daí, qual a razão? Segundo os estudos, a razão é porque as pessoas não se dão conta desse intercâmbio energético que está relacionado à faculdade mediúnica. E uma pessoa, um psiquiatra, por exemplo, atende alguém perturbado. O psicólogo é a mesma coisa. Ele atende aquela pessoa, terminou o atendimento, ele já atende outro. E ele está impregnado da energia deletéria que ele acabou assimilando nesse contato. E vai acumulando. E com o tempo isso pode perturbar de uma tal forma que ele vai precisar de atendimento, senão pode cometer suicídio. Porque aumentou muito o número de suicídio neste campo de atuação. Na medicina que cuida das questões mentais, né, que é a psiquiatria, a psicologia, e também quem cuida das questões espirituais e não conhecem a doutrina espírita. Não se precaveiem. Então alguém falou aqui, acho que foi a Jaqueline, né, disse que faz oração. Esta é a solução. Entre um atendimento e outro, fazer uma limpeza vibracional, fazer uma oração, conseguir libertar-se daquela energia que eventualmente possa ter assimilado e fazer o próximo atendimento. Mas na ânsia de ganhar dinheiro, às vezes as pessoas não fazem isso e acabam se sujeitando a esse estado de acúmulo de energia deletéria que é muito prejudicial. O Marino falou aqui sobre este assunto todo, que até então estava falando mais de entre encarnados, né, energético, que também existe esse intercâmbio energético com os desencarnados. E é verdade. Se eu atraio espíritos com energia deletéria, eu vou intercambiar energia com eles. E que qualidade vai ter essas energias? E não precisa ser assim, é uma energia porque eu sou uma pessoa má. Às vezes eu não sou uma pessoa má. Eu sou uma pessoa de baixa autoestima. Eu me julgo inferior, me julgo um desgraçado, me julgo um incapaz. Isso aí prejudica a mim. E atraio espíritos com o mesmo padrão vibracional. E que vão alimentar esse sentimento. Porque tem pessoas que gostam de se vitimizar. E fazem grupos, inclusive. E ficam lá alimentando ideias depreciativas. E isso faz um mal tremendo. Atrasa o progresso da pessoa e pode gerar problemas de saúde gravíssimos. E ainda pior, quando são pessoas más. Um alimenta a maldade no outro. E às vezes não é nem intencional o convívio com pessoas assim. Eu me recordo quando eu era jovem, eu morava em Santo Ângelo, e naquela época a gente começa a procurar fazer amigos, né? E um dia me convidaram para sair, e para minha surpresa, os colegas, nem vou dizer que eram amigos, começaram a pegar material para briga. Cabos de aço, e não me lembro mais o que, e eu pensei, o que esse pessoal quer fazer, né? E a pessoa fica num beco sem saída. Se sair, vai ficar de mal com os amigos, e a pessoa na juventude não raciocina como eu raciocino hoje. Acabei indo junto com eles. Ainda bem que não encontramos ninguém para provocar uma briga, mas nunca mais saí com essa turma. Então é uma escolha nossa. Se eu voltasse a conviver com eles, eu ia entrar no mesmo padrão vibracional, nem sei o que eu seria hoje. Então é muito importante as nossas escolhas das companhias encarnadas, como também as desencarnadas. As primeiras são fáceis de selecionar. A segunda tem um pouco mais de dificuldade, porque vai depender do nosso padrão vibracional, dos nossos pensamentos, como também dos nossos atos, publicamente ou quando estamos sozinhos. E vejamos assim, a faculdade mediúnica em si, e como todos nós temos, porque uma faculdade intuitiva, eu acho que essa é a mais geral, porque é através do pensamento, da intuição, e muitas vezes, porque fulano ele tem um gênio forte,
e até que ponto não é já o princípio dele que desse gênio se aproveitam espíritos para ter aquela situação ali. Porque se há essa possibilidade de espíritos nos influenciar nos pensamentos, se nós temos um espírito protetor, nós temos um anjo da guarda que nos transmite bons pensamentos, é porque nós todos temos condições de ouvi-lo. Ou Deus ia dar alguém para nos falar e nos trazer completamente surdo espiritual? Não, é porque todos temos essa capacidade. Essa mesma capacidade que nós temos de ouvir o nosso espírito protetor é o mesmo aparelho que nós ouvimos os inferiores. Então, se Deus nos deu a capacidade auditiva fisicamente, nós não temos condições de ouvir as influências, como disse o Wilson, negativas, não temos quantos que nos dão os bons conselhos, e daí fica no meio livre-arbítrio. Então, espiritualmente, nós todos recebemos essas influências do nosso espírito protetor, daqueles espíritos familiares que já com o mais em condições de nos ajudar, que se preocupam conosco e nos trazem os bons pensamentos. Assim como aqueles conhecidos da antiga lá, que eram nossos companheiros, muitas vezes, e tudo, ou que sempre sintonizaram conosco, ou quando nós temos um pensamento negativo, uma coisa, e vem e nos transmite, acontece da mesma forma. Então, a faculdade, ela nos possibilita o quê? Qualquer coisa. Nós evoluir, se nós escutar os superiores. Ela pode facilitar o quê? Nós decairmos se nós ouvirmos o outro lado. Então, daí, agora, com o conhecimento, e daí a elevação moral vai ajudar que a gente evolua. Então, nós temos, então, essa possibilidade, e daí não quer dizer que é só aquele médium ostensivo. Claro que quanto mais ostensivo, mais sensitivo, mais vai ver melhor. Mas que todos temos, isso é, então, muito certo que nós temos. Não? Daí todo mundo, não, porque o meu espírito protetor, sim. Porque o obsessor. Então, com quem vão sintonizar? É aquela história, vão fazer a prece, vão se recolher, vão... eu estou atendendo? Sim. Eu estou num atendimento que vou atender o doente, só que o doente é ele, não é eu. Então, agora, daí, qual é o nosso objetivo? É ajudá-lo. É praticar o amor. Se ele está ali, nós sentimos que ele está com uma energia negativa, ele é um doente. E que nós ganhamos essa sensibilidade maior com um objetivo maior. Se nós sentimos, por que eu sinto e outro não sente? Então, algo eu tenho que... Então, eu tenho que não deixar me impregnar com aquilo, mas como eu sei que ele está precisando, então eu tenho que ajudá-lo. Então, me recolho, peço uma sintonia com os espíritos protetores, com o espírito e o protetor dele. Ele tem um anjo de guarda. Então, vamos nos colocar em prece, porque o que muitas vezes ele está precisando daquele fluido que nós temos, aquele chamado ectoplasma, e que aquele protetor dele vai usar desse fluido para ajudá-lo. Então, eu não vou me sintonizar com ele. Eu tenho que elevar meu pensamento e colocar com a vontade de praticar o bem, de praticar a caridade, de praticar o amor, colocando para os espíritos protetores usarem o que eu tenho de bom em favor dele. E aí, às vezes, que o problema é a gente tentar se ligar a ele. Daí não. Ele começa e daí a gente entra no mesmo vibratório e se liga mentalmente com o problema dele. Não, eu não tenho que me ligar com o problema dele, eu tenho que me ligar com a solução do problema dele e ceder para aqueles espíritos que têm capacidade de
e conhecimento e tudo de ajudá-lo. Um minuto para quem quiser encerrar aí, fazer alguma observação, alguma pergunta. Marino, só para complementar, já que está falando sobre essa questão da sintonia, aqui, geralmente quem está nessa frequência, sentindo sensações que não pode controlar, é mediunidade de prova. E diz aqui, ó, esta mediunidade de prova exige dedicação, estudo e esforço para ser desenvolvida e utilizada de forma construtiva. Daí a importância do conhecimento. Muitas vezes surge em momentos de provação como forma de auxiliar o indivíduo em sua jornada. Então não é o caso de fugir dela, mas de compreendê-la, de saber utilizá-la. É um instrumento dado por Deus. Deus não nos dá nada como uma forma de punição, mas de educação. E a faculdade mediúnica é um instrumento maravilhoso quando bem utilizado. E a recomendação é utilizá-la para o bem sem cobrar também. É muito importante. Aquele que a desenvolve ter em mente que é dado de graça e de graça deve ser utilizada. Olha, nós temos no horário que eu vou só fazer um comentário bem rapidinho. Hoje eu vou abusar do tempo aqui. Assim, ó, o Wilson comentou sobre os 3 metros da nossa energia. Eu discordo. Porque quando nós nos encontramos aqui, eu estou em Santiago, tem gente que está no outro lado da cidade de Santiago, tem outros que estão aqui pertinho de mim, estão dentro dos 3 metros aqui, menos de 5, porque seria 6 para começar, a energia tem. Então, mas quando a gente está unido aqui, tem lá em Joia, tem em Santo Ângelo, e tudo assim, e eu consigo sentir a energia de vocês, o coração que vocês têm. Quando a gente está aqui reunido, a gente carrega dessas energias. Então, eu acho que a nossa pensamento, se nós temos uma energia fluídica que o nosso corpo emana nesses 3 metros, a energia que a nossa mente, pelo nosso pensamento, emana, essa não tem distância. Então, aqui, o interessante é que nós estamos unidos em pensamento. Então, nós estamos no nosso encontro aqui com um pensamento elevado, estudando para o bem, com a boa intenção, a gente se carrega. Então, e da mesma forma, se nós estivéssemos assistindo certos filmes, certas outras coisas sintonizados, também não ia importar a distância, nós ia estar carregando de energias negativas e ia estar. Então, isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre vendo, então tem que cuidar. Aonde que está o nosso pensamento? Porque ali está o nosso tesouro. E agora, para emanar mais um... Eu acho que tem um microfone aberto. Era o microfone aqui. Tá. Então, agora, para essa energia, nós elevarmos um pouco mais e todos reunidos mais nesse pensamento, então, eu vou pedir para o seu Júlio fazer a coordenação da prece, porque nós vamos entrar todos num pensamento só, nós vamos seguir o pensamento dele, seguir e colocar tudo que nós temos de melhor e direcionar, porque o nosso pensamento não tem distância e a energia vai aonde nós quisermos. E que seja ela sempre boa. Seu Júlio, fique à vontade para encerrar nosso trabalho aqui com a prece e nós o acompanhamos. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso Mestre Jesus, pedindo proteção, amparo, mais uma vez, por nós permitir de nós estar novamente nesse trabalho de hoje, nesse nosso estudo, que nós possa ter um ótimo fim de semana por todos, pedindo por todos os que não puderam participar, e que nós seja abençoado essa semana, e que por todos os nossos irmãos também que necessitam, para os desabrigados,
pelas pessoas que estão sofrendo, como por falta de abrigo, por que seja iluminado por nosso Mestre Jesus, que as bênçãos de Deus nos protejam, nos amparem a cada um, hoje e sempre, que assim seja. Mas me desculpo, mas teve um sonzinho aqui que não consegui me concentrar direito. Devido ao barulho. Então tá, uma boa semana para todos. Fique com Deus, tudo de bom. Um abração. Tudo bom, Um pessoal? abração, tudo de bom. Muita paz, Obrigada, saúde. igualmente.